Eu queria dar continuidade, então, à série que nós estamos ministrando. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias. O livro de Neemias, capítulo 3. Filho, não precisa abrir aí, não precisa abrir aí, filho. Neemias, capítulo 3. Se você achou, diga amém. Eu vou ler esse capítulo, certo, todo. Eu queria que você pudesse estar aí me acompanhando nessa leitura. Se todos acharam, amém. Se alguém não achou, ajuda aí quem está perto para que possa achar também. Diz assim o texto, Neemias, capítulo 3. Vai colocar aí? Então coloca aí para ajudar também. Diz assim então. Neemias capítulo 3, a partir do versículo 1. Então se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na e assentaram-lhe as portas. E continuaram a reconstruir a torre dos 100 e a torre de Ananel. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado, edificou Zacur, filho de Eri. Os filhos de Assená edificaram a porta do peixe e colocaram-lhes vigas. E assentaram-lhe as portas com os seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado, reparou Meromote, filho de Urias, filho de Cós. Junto destes, preparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, cujo ao lado reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado destes, repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Joiada, filho de Passeia, e Messulão, filho de Bessobias, repararam-lhe a porta velha, e colocaram-lhe as vigas, e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Eu queria que você fosse agora lá para o verso 28, verso 28, para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte de sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois deles, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois deles, reparou Ananias, filho de Selamias, e Anum, o sexto filho de Zafale, outra porção. Depois dele, reparou Messulão, filho de Beraquias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malaquias, filho de Ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Você pode orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa rica oportunidade que temos de estar estudando a Tua Palavra, de estar, Deus, ouvindo a Tua voz. Que a Tua Palavra inspirada nesta noite possa, Senhor, falar aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor, para que o Senhor possa ouvir a nossa voz, mas para que o Senhor fale aos nossos ouvidos e a Tua Palavra
chegue ao nosso coração. Tu sabes, ó Deus, o que cada um aqui tem passado, tu sabes, ó Deus, o que cada um tem enfrentado, cada dilema. E o Senhor é aquele que prescruta, é aquele que conhece, é aquele que sonda os nossos corações. Vai, Deus, ao encontro de cada um. E que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, como um som de muitas águas, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Para quem está chegando aqui hoje, para quem está acompanhando, nós estamos numa série chamada Muros Invisíveis. Nós estamos caminhando juntamente com Neemias, na história de Neemias, naquilo que Deus fez e por ele aconteceu. Uma história que começa muito antes de Neemias, uma história que remonta exatamente ao reino dividido, depois a invasão do Império Nabucodonosor da Babilônia, levando o povo exatamente cativo à Babilônia, e pela profecia de Jeremias, que depois de 70 anos esse povo retornaria à sua terra. E isso aconteceu já agora com o Império Persa. É o próprio Daniel que lembra que esse tempo se findou e por um edito esse povo volta à sua terra, numa primeira leva com Zorobabel, depois com Esdras, e após cerca de quase 150 anos depois, Neemias está trabalhando para o Império Persa, trabalhando como copeiro do rei, e sendo ali um servo, um funcionário público, um cargo de alta confiança. Ele não era apenas aquele que servia a taça do rei, mas era aquele também que estava ao lado do rei e também, inclusive, dava conselhos ao rei. Este homem que, com toda a sua pompa, com todo o seu status sociais, ele escuta novamente falar da sua terra, escuta falar daquele povo que foi, e ele pergunta então a um dos seus irmãos que chega na cidade e diz: como é que está? Como é que está o povo lá? E ele diz: olha, o povo está em miséria, as portas estão derrubadas, os muros estão queimados e não está nada bem. Aquilo fez então ele enfrentar alguns muros que poderia ter impedido Neemias de fazer aquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. Ele sofreu a dor, ele sofreu culpa, ele teve dúvidas, ele teve oposição. Foram exatamente esses 4 muros que nós olhamos para os capítulos 1 e capítulo 2, quando nós vemos Neemias se prostrando diante do Senhor, chorando e lamentando e orando e se preparando até que ele tivesse a oportunidade e o rei perguntasse para ele: o que queres? E ele estava preparado para responder. Até o momento em que ele pode ter ficado com dúvidas, até o momento em que ele chega na cidade de Jerusalém, alguns tempos depois. E ao chegar lá, ele se depara com alguns dos seus adversários, mas ele sabiamente chama o povo para olhar as circunstâncias e começa a dizer que aquilo não era dele, que aquilo era nosso. Deus nos chamou para fazermos, e aquilo que era sozinho se tornou comunitário. Hoje eu queria trabalhar com vocês o muro do isolamento. O muro do isolamento. E aqui, quando eu olho para os nossos dias, eu e você estamos cercados de pessoas. Todos nós. Seja no trabalho, na escola, até mesmo às vezes em casa. Hoje nós temos a oportunidade de estar com o mundo em nossas mãos, por causa de um simples aparelho telefônico. Estou longe da minha mãe, mas parece que eu estou mais perto dela do que quando eu estava perto dela de fato de verdade. Quando eu estava perto dela de fato de verdade, eu visitava ela de 15 em 15 dias. Conversava com ela muito pouco. Parece que agora, muito mais longe, eu falo com ela quase todos os dias. Ela me vê e ela se alegra porque está me vendo. É uma aproximação, ainda que virtual. Hoje, cercados pela rede social, cercados pelo trabalho, um trabalho cansativo, até mesmo pela própria igreja, nos sentimos ainda isolados e sozinhos.
empurrados por essa cultura que nos faz cada vez mais termos esse sentimento de isolamento e que cada um fique na sua. E o isolamento traz exatamente algumas consequências. E é um sociólogo, inclusive não cristão, ele fala sobre essa sociedade, o nome dele é Zygmunt Bauman. Ele escreve alguns livros e um deles é A Modernidade Líquida. Ele vai falar exatamente sobre essas relações frágeis, vínculos descartáveis e a falta de compromisso, pois do mesmo jeito que a gente chega, nós temos o compromisso de ir embora. A proximidade física sem um compromisso real com aquilo que temos. Hoje a sociedade junta, mas não está unida. E é exatamente o oposto que nós vamos ver dentro desse contexto de Neemias, esse livro que nós acabamos de ler. Mas o isolamento afeta algo muito mais forte nas nossas vidas, pois precisamos cada vez mais prestar atenção, pois estamos vivendo muitas vezes próximos fisicamente, mas cada vez mais distantes emocionalmente. Estamos cada vez mais olhando para as nossas relações como algo que pode ser descartável, pode ser temporário. E isso eu não estou falando apenas de uma relação fora da igreja, mas também dentro da igreja. Mas quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, a gente vê algo que fez Neemias romper a bolha, derrubar o muro do isolamento. Se você leu comigo esse texto tão difícil, que eu tenho certeza que quando você foi ler, você disse assim, não, esse texto o pastor não vai pregar em cima dele. Tenho certeza que esse texto aqui que você leu não dá nem para tirar nome para os filhos dos nossos dias. Tem muito nome bonito aqui, né? Mas eu queria que você lesse novamente o verso 1 comigo. O verso 1 diz assim: então se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, reedificaram a porta das ovelhas e consagraram-na e assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100. Esse primeiro verso chama a atenção, e se você ler o último verso que nós lemos, lá no versículo 32, diz assim: então o eirado da esquina e as portas das ovelhas. Se você prestar atenção, o texto começa falando sobre a porta das ovelhas e termina falando sobre a porta das ovelhas. Isso significa dizer que, no sentido anti-horário, eles começaram lá em cima, perto do templo, o templo que dava acesso, a porta que dava acesso ao templo, onde as ovelhas para os sacrifícios eram dadas para a adoração, era o local da entrada da adoração. Ele vem caminhando com todas as portas e todo o muro até novamente completar na porta das ovelhas. Isso significa dizer que toda a extensão do muro e toda a extensão das portas estavam tendo pessoas trabalhando. E preste atenção no que você leu comigo aqui. Eu não li todo o texto, mas depois você pode ler. O texto fala de reedificação, de construção, e fala sempre uma palavra repetida: ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado. Isso significa dizer, irmãos, que Deus promoveu um bom êxito a Neemias quando diversas famílias começaram a arregaçar as suas mangas para começar a trabalhar juntamente. Algo que há 150 anos não tinham sido feitos. Aqui no capítulo 4 nós vamos perceber que em 52 dias eles terminaram todo o muro. O trabalho dividido, o trabalho unido, faz com que a missão seja completa, de maneira
específica. Não havia individualismo, não havia medo de se envolver, não havia aceleração, mas havia, na verdade, unidade. E o antídoto contra o isolamento é a comunidade. Eu vou falar, o remédio para o isolamento é a comunidade. E eu e você somos chamados a essa missão coletiva, não competitiva. Preste atenção, sacerdotes, comerciantes, mulheres, ourives, perfumistas, até pessoas de outras cidades saíram para fazer exatamente o trabalho junto e começarem então a preparar aquilo que Deus tinha para fazer. Não era necessariamente apenas o muro, mas era a unidade que estava sendo colocada. E lembre-se, há algo que nos chama a atenção, pois no capítulo 4, que nós vamos trabalhar ainda, o que estava sendo colocado em xeque não era o muro, nem era o povo, mas era a vergonha que aquilo estava sendo diante de Deus. Ao lado deles, depois deles, junto a eles. Era exatamente as palavras que se repetem pelo escritor, mostrando que a unidade reflete a glória de Deus com o compromisso com a coletividade. O que é que isso tem a ver comigo, pastor? O que é que isso tem a ver conosco? Tem a ver porque nós, hoje, participamos também de uma grande missão. Eu e você somos chamados por Deus. Eu e você temos um compromisso com Deus Todo-Poderoso. Deus nos deu uma missão de se aproximar e fazer a igreja do Senhor uma igreja que faz discípulos. Deus nos chamou para reconstruir muros de relacionamentos. Deus nos chamou para cuidar de pessoas sofridas. Deus nos chamou para mostrar e apresentar o verdadeiro sentido de uma vida com Deus. Hoje, movidos por essa sociedade, somos empurrados a viver exatamente o contrário disso aqui. Somos voltados a viver assim como o sociólogo tem lido o mundo. Individualismo, medo e uma vida sem propósito. E isso traz consequências emocionais. A pergunta é: por que as pessoas procuram o isolamento? Por que as pessoas tendem a se isolar? A resposta mais comum que nós ouvimos é exatamente para a sua própria proteção. Procuram a proteção física e a proteção emocional. Por quê? Porque já tiveram medo, porque já tiveram consequências ao longo do tempo e já tiveram circunstâncias que lhe deram vontade de dar passos para trás. Eu conheço várias histórias de pessoas que tentaram se engajar, que amaram e que se envolveram, e agora falando diretamente com pessoas dentro da igreja, mas por circunstâncias e por situações, essas pessoas foram feridas, amarguradas ao ponto de serem colocadas e empurradas para o isolamento, e as pessoas tendem a achar que isso é o caminho para as suas vidas. Tendem a achar que esse é o caminho mais fácil e é o caminho mais correto para a proteção, tanto sua quanto das suas emoções. E eu me lembro de um texto. Um texto que está escrito em 2 Reis, um texto que fala de um grande homem de Deus. Um texto de um profeta chamado Elias. Elias estava vivendo um momento muito difícil na sua época. Ele era um homem de Deus. Ele orou e fez fogo do céu cair.
Mas ele, tão focado nas circunstâncias e nas dificuldades, ele não conseguiu ouvir o que Deus estava falando na frente dele. Ele ficou com medo da solidão, ele ficou com medo das circunstâncias, e quando ele derruba exatamente todos aqueles profetas que deveria deixar ele com tanta ousadia, com tanto poder, ele escuta uma mulher, e ao ouvir esta mulher, a rainha diz assim: eu vou matá-lo. No mesmo momento, o texto nos conta que Elias vai para o deserto e vai para o isolamento. Só que, nesse caminho, ele não se lembra que Deus tinha dito para ele que alguém da casa do rei estava cuidando de 100 profetas. 50 em uma montanha, 50 em outra montanha, e que Deus estava cuidando e guardando deles. E em vez de Elias ter dado ouvido à voz de Deus e voltado-se para a comunidade, ele volta para o isolamento. E quando ele chega no isolamento, o que ele pede é a morte. A doença emocional, ela é algo que nos afeta de fato, de verdade. E o isolamento faz com que a gente tenha consequências reais em nossa vida. Podemos ver na vida de Elias, ao ponto dele desejar a morte. Mas Deus ainda tinha propósito na vida dele. E Deus alimenta, colocando pão e água em uma época de seca para ele. Trazendo cuidado e proteção sobre a vida dele, porque Deus ainda tinha unidade na missão e faz ele retornar para o cumprimento da vontade de Deus na vida dele, se voltando para a comunidade. Eu e você precisamos olhar para exatamente o que Deus tem para nós em relacionamentos coletivos. Nós não podemos fugir disso. Talvez isso a cultura tente nos afastar. Talvez os teus momentos mais difíceis tenham sido em momentos como esse, mas é na comunidade que a missão é nossa. É na comunidade que não tem o meu chamado, tem o nosso chamado. É na comunidade que nós fazemos parte, construímos junto. É na comunidade que nós temos pertencimento. Deus nos chama não apenas para frequentar uma igreja, mas Deus nos chama para pertencer a um povo. Não é a placa, não é apenas um grupo, mas é um povo de Deus que tem alguém que controla todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso está controlando as nossas vidas e conduzindo, ainda que com um grupo pequeno como esse, que Deus tem promovido para ser plantado aqui na igreja. Mas nós não somos apenas um grupo pequeno, somos parte de algo muito maior, que Deus tem contado comigo e com você para fazer a sua missão. Deus tem um propósito para essa igreja, Deus tem um propósito para a sua vida e Deus tem um propósito com você aqui. Não é à toa que você está aqui hoje, não é à toa que você está aqui neste país, não é à toa que você está com seu esposo, com sua esposa, casado, não é à toa que você tem seus filhos, não é à toa. Deus tem propósito em todas as circunstâncias e Ele quer trabalhar através de você e da sua família. E é no meio da comunidade, é no meio do pertencimento desse povo que Deus tem um controle e Ele está conduzindo todas as coisas. Mesmo sabendo que vamos ter provações, mesmo sabendo que vamos ter dificuldades, mesmo sabendo que vamos ter oposições, mesmo sabendo de tudo isso, precisamos entender que é na comunidade e no trabalho comum. Olha o texto com tanta clareza. Quem começa, a narrativa começa exatamente com o sacerdote. E aqui é um princípio de liderança interessante sendo colocado. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja do Betel Valentina 2, e talvez eu já tenha até contado isso aqui, mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse momento. Nós chegamos lá naquela comunidade, uma comunidade que estava
passando por algumas circunstâncias difíceis e com dúvidas e desconfiança. Ao lado da igreja tinha um mato que não deveria existir. Deveria ser um local para comunhão, deveria ser um local para as pessoas conversarem, deveria ser um local para que pós culto as pessoas pudessem estar olhando umas para as outras e ter um momento, mas estava sendo tomada pelo mato. E eu cheguei para eles e disse assim, eu não aceito esse mato aqui não. Um olhou para a cara do outro, como se dissesse assim, ninguém está com coragem de fazer isso. Eu disse, irmãos, é o seguinte, domingo pela manhã, eu não sou hábil em capinar, mas eu sou o primeiro a estar aqui. Quem quiser vir, fica à vontade. Eu arranjei uma enxada e comecei a capinar. Comecei sozinho. Terminou o dia com pelo menos umas 20 pessoas conosco. E aquilo que deveria demorar uns 2 dias só para mim, talvez uma semana, foi feito em uma manhã. Porque a unidade tem força. A unidade tem força. Eu e você somos chamados para algo muito maior. Portanto, eu quero aplicar esse princípio da unidade na missão na sua vida. Você não está aqui no Japão sozinho. Por mais que o mundo no Japão seja isolado, conectado, sem relacionamentos. Você não está sozinho, você faz parte do plano de Deus. Deus tem um propósito com você no seu trabalho, Deus tem um propósito com você na sua família, Deus tem um propósito com você aonde você está sendo inserido. Uma segunda aplicação que nós podemos perceber é que você não está na igreja para ser espectador. Você não é plateia. Hoje estávamos ali conversando com os adolescentes, falando exatamente sobre a importância do culto. E quis trazer a primeira verdade para eles, é que assim como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, os nossos corpos, como sacrifício vivo e agradável a Deus, diante de um culto racional, a primeira grande verdade é que a minha vida é o culto. O culto não inicia aqui. O culto não é apenas esse momento solene. A minha vida é um culto a Deus. Se eu estou no trabalho, eu estou cultuando. Se eu estou em casa, eu estou cultuando. Se eu estou brincando, eu estou cultuando. Se eu estou conversando, eu estou cultuando a Deus. Todos os momentos da minha vida é o culto, mas esse momento específico, onde as pedras vivas, que o apóstolo Pedro chama a atenção, se reúnem em edifício para glorificar a Deus e prestar serviço, adoração. Portanto, diferente do que o mundo muitas vezes nos ensina, de que por muitas vezes nós somos apenas alguém que senta e assiste. Você não é espectador. Você é um discípulo na caminhada. Você não é um espectador sentado numa arquibancada observando os outros a trabalhar. Você é um discípulo chamado a servir em meio à nossa comunidade. Seja na oração, seja no acolhimento, seja no discipulado, seja no apoio, seja no serviço social, seja aonde for. Eu e você somos constituídos discípulos de Deus e dado a nós dons e talentos para o serviço na comunidade e fora dessas 4 paredes. Porque o culto é o ambiente em que nós adoramos a Deus, prestando o nosso serviço a Ele. O culto é o ambiente onde nós nos alimentamos para prestar a Deus a adoração, serviço, oferta, louvor e em comunhão estarmos proclamando a Deus e trazendo pessoas para serem
novamente em relacionamento de discipulado, serem levadas e apresentadas a Deus. E essa é uma missão que cura. Essa é uma missão que cura a solidão, que cura as doenças, que cura. Por isso eu falei que é exatamente a coletividade, o serviço e a missão que cura o muro do isolamento. Enquanto o isolamento nos diminui, enquanto o isolamento nos tira o pertencimento, enquanto o isolamento nos deixa fracos emocionalmente, a comunidade, lado a lado, se dá a mão. Se dá a mão e nos apoiamos. A pergunta para nós hoje é: você tem coragem de derrubar o muro do isolamento da sua vida? Você tem coragem de derrubar o distanciamento que as pessoas têm de você? Você tem coragem de se engajar na missão e viver uma vida profunda, com propósito no reino de Deus? Deus não reconstrói muros com pessoas isoladas, mas com o povo unido em missão. Deus não reconstrói muros com pessoas isoladas, mas com um povo unido em missão. Deus nos chama hoje a romper esse muro e a viver uma vida com propósito, onde cada um aqui faz parte, onde cada um colabora, independente. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo o sacerdote, eu vejo um perfumista, eu vejo alguém que trabalha com ouro, pegando nas pedras. Eu vejo aqueles que estavam fazendo perto de casa, aqueles que estavam fazendo longe de casa. Eu vejo pessoas de fora cooperando para o muro de Jerusalém. Todos estes estavam unidos com o propósito de glorificar a Deus. Não era apenas o muro pelo muro, não era apenas as portas pela segurança, mas era exatamente aquilo que trazia glória e honra a Deus. E é em meio à unidade que nós vemos Deus sendo glorificado. E quando nós olhamos para isso, irmãos, nós percebemos que a missão de Deus não é feita por heróis solitários, mas por um povo unido. Eu e você fazemos parte. E esse texto nos ensina que Neemias, ele entendeu isso, ao ponto de dizer que esta obra não é minha, esta obra é nossa. E eu quero chamar você a uma reflexão. Talvez as tuas experiências ou más experiências levaram você a viver uma vida de preferência sem se relacionar com as pessoas, sem se envolver tanto, dando passos para trás. Até mesmo quando as oportunidades passam, a gente nega. Não quero me envolver, não faz parte. Mas hoje o chamado de Deus é claro. Vamos reconstruir juntos. Vamos construir juntos. Vamos fazer a missão de Deus juntos. E em meio à diversidade, nós temos a unidade. Em meio à diversidade de dons,
Deus quer nos usar em várias áreas, mas principalmente cumprindo a missão que Jesus nos deu para os seus discípulos. Façamos discípulos. E para isso, temos muitos desafios. Desafios internos, desafios externos. Sim? Como opositores internos e opositores externos, como falamos semana passada. Mas eu e você somos chamados a partir do que temos, a partir do que somos. Cada um aqui pode fazer, pode contribuir, e não apenas com recursos físicos ou financeiros, mas com seus dons, coletividades. Hoje Deus nos chama a fazer parte dessa missão. Porque assim como o milagre aconteceu na vida desse povo, e os muros foram restaurados em 52 dias, Deus pode fazer os nossos grandes desafios serem rompidos em semanas. Deus pode salvar o teu marido, Deus pode salvar a tua família, Deus pode salvar os teus filhos, Deus pode operar o milagre, Deus pode curar, Deus pode restaurar, Deus pode fazer grandes coisas, mas tudo começa com a minha postura. Eu vou me envolver ou vou me isolar? O que é que você decide hoje? Quero dar um passo para frente, pastor. Conte comigo. Não, pastor. E se você está ferido? Nós temos um Deus que cura. Nós temos um Deus que coloca pessoas do nosso lado. E é tudo no tempo de Deus. Hoje Deus conta com você. E Ele tem um chamado para isso. E o chamado para você hoje é: rompa o muro do isolamento. Porque Deus quer usar você na coletividade. Vamos orar?